Olá pessoal, boa noite a todos. Hoje é dia 28 de janeiro de 2026. Eu sou o Vinícius Rodrigues. Estamos iniciando a primeira reunião aberta aqui da Associação Nacional de Apoio às Vítimas de Cybertortura e Luta pelos Neurodireitos, Associação Intertec Brasil. Sou o Vinícius Rodrigues, presidente em exercício aí para o biênio 2026-2027. E agradeço de antemão a todos os participantes aqui. E vou convidar a audiência do nosso canal, que tem sido uma audiência expressiva, né, em face da temática, que é a temática dos direitos humanos, da violação de neurodireitos, da cybertortura, dignidade da pessoa humana. Tá? Essa é a temática e o objetivo do canal aqui é dar voz às vítimas de violação de neurodireitos, cybertortura, roubo de dados neurais e convidar aí quem não tiver inscrito, por favor, se inscrever aqui no nosso canal, que é com certeza um dos maiores acervos mundiais sobre a temática, tá? Cybertortura e violação de direitos aí com um depoimento de centenas e centenas de vítimas aí no Brasil, ok? Vou agradecer a presença aí da Elaine, Everton, Hudson, José de Araújo e vou estar passando a palavra aqui hoje. A gente está recebendo pela primeira vez o senhor José de Araújo, né, que é advogado, do estado do Paraná, que vai estar falando aqui com a gente também sobre a sua experiência. Tudo bom, José? Boa noite. Boa noite, gente. Eu estou muito feliz de ter participado do grupo, de ter sido aceito. O auxílio do grupo de vocês me ajuda muito nas pesquisas. Eu consigo acesso a muitos documentos que apenas a minha pesquisa eu não consigo fazer. Bom, eu vou explicar um pouco do meu caso. Eu acho que aos meus eu tenho 31 anos de idade, nasci em 21 de maio de 1994. Aos 8 anos de idade, eu tive a primeira evidência de problema envolvendo cybertortura. Eu tive um sonho sintético, né? Sonho eletrônico remotamente sintético. Um Sincert, eu acho. Então, eu tive esse sonho, eu fiquei desconfiado e eu fiz faculdade de Direito para saber, para me prevenir, né? Lá perto na metade pro final, na faculdade de Direito, lá por 2017, 2018, eu comecei a ter, na minha vista direita aqui do olho direito, eu comecei a ver uma bolinha. Essa bolinha, principalmente quando eu saio de casa, assim. Às vezes quando eu tô de dia, assim. Eu vejo essa bolinha, assim, frequentemente a partir de 2018, eu acho, assim, até hoje. Inclusive hoje eu vi. E eu tenho sonhos sintéticos. Sonhos que não são meus. Eles ficam enviando esses sonhos assim pra minha cabeça. Ontem mesmo eu tive um sonho. Hoje mesmo eu tive um sonho. Ontem eu tive um sonho. A cada 6 dias na semana, 6 a 7 dias da semana, eu tenho sonho. Uns 80% de vezes eu tenho sonho na semana. Então, eu não reconheço os sonhos como meus. Eu já anotei mais de 20 sonhos. Tenho anotado no smartphone. E agora eu estou na luta, né, participando com vocês. O objetivo é a gente tentar qualquer canal, né, porque a gente quer encerrar a tortura. Eu entrei com um pedido pelo aplicativo do governo federal. Eu não consigo acesso, não está conseguindo ler o meu rosto. Daí eu pedi para o meu pai. Daí a gente fez uma denúncia no Ministério Público Federal. Eu também fiz uma denúncia na Polícia Federal. Mandei e-mail para boa parte dos deputados e senadores. E também, mas até agora nada. Não tô conseguindo resposta. Mas como sou advogado, eu tenho o direito de reclamar com a ordem, porque isso daí é uma violação à minha profissão, entendeu? A minha profissão, ela determina privacidade completa, né, entre eu e meus possíveis clientes. Eu não posso ser investigado sem autorização legal. Então, isso daí é uma... e como é uma atividade de advocacia
ela é uma atividade privativa, privada, ela é a minha figura. Então, eu não... tudo que... não bem assim, mas tudo que esse tipo de situação impede de eu advogar. Está impedindo o exercício da minha profissão. Então, eu entrei com uma demanda, uma denúncia na OAB do Paraná, e eles encaminharam para a Comissão de Direitos Humanos. Essa denúncia, eu acredito, pelo conteúdo dos sonhos, eu acredito que seja a empresa ATR, lá em Kyoto, no Japão. A ATR é Advanced Telecommunication Research, pesquisas de telecomunicações avançadas. Lá eles utilizam, segundo no site deles, eles utilizam pesquisas de neurotecnologias e de comunicação sem fio. Então, eles também apresentam que isso já foi divulgado, né, de fora, que eles conseguem gravar sonhos das pessoas. Eles conseguem gravar os sonhos com uma chance de 80% de chance, sim, 90% de chance deles conseguir gravar o conteúdo do sonho das pessoas. Então, eu acredito que eles estão mentindo, né? Que eles conseguem gravar, mas não apenas que eles conseguem gravar, que eles conseguem mandar sonhos falsos para as pessoas, entendeu? Que eles fazem, que nem foi estabelecido lá no livro do Saboia, né? Que dos sonhos sintéticos, e que boa parte é feito por computador, boa parte, e também por atores. Eu já tive um sonho brasileiro, que é um sonho chamado O Pântano, que é como se fosse uma sociedade secreta, assim, que as pessoas querem participar dessa sociedade, assim, mas não tem lucro nenhum, basicamente. Daí a sociedade tem que ficar... tava num cruzeiro, assim, daí as pessoas com aqueles meio capuz da Ku Klux Klan, e as pessoas, assim, tem que fazer tudo para proteger o pântano. Daí tem toda a significação dos sonhos, assim, que não é bem a significação dos sonhos, assim, tipo, espiritual, ou daqueles sonhos normais que a gente tem. Mas seria para defender o território nacional. Então isso daí seria, eu acho que, outro tipo de programa, que não é bem o programa da MK Ultra, né? Não é o programa estadunidense. Eu já escutei vozes na minha cabeça, as vozes intracranianas, né? A voz de school, que era um cachorro, vamos, cachorro, parou, cachorro, e fica me chamando de cachorro, que tentando me adestrar. Eu escutei isso 2 vezes. Então, a questão é que a gente tem que lutar contra isso. A gente tem que... tem essa semana, por exemplo, essa semana a gente já conseguiu avançar, né, bastante, porque a gente já tem aquela doutora lá, como que é o nome? Camila, né? Doutora Camila Pintarelli. Doutora Camila Pintarelli, que ela está fazendo um pedido de emenda à Constituição, que ela redigiu o texto, foi encaminhado lá seja para o Senado ou para a Câmara dos Deputados, para o Legislativo, né, para adicionar à Constituição Federal a proteção dos neurodireitos. Isso daí é importante, isso daí já ajuda, já é um avanço, não podemos lutar contra isso jamais. Mas a questão é que nesse tipo de texto que ela está encaminhando, ela não reconhece a tortura, na tese dela, assim, ela não reconhece a tortura, e não reconhece a comunicação sem fio. Que nós todos, assim, não estamos conectados nessa máquina, a gente está bem longe, mas provavelmente esse tipo de sinal vem das torres de celular ou de satélites, alguma coisa assim. Daí, provavelmente a Anatel, alguma coisa assim, seja, sei lá, o setor militar, passou os códigos do que era para eles fazerem esses dispositivos, né? E daí eles conseguem enviar sinais para as pessoas, esses sinais. Eu adicionei a Comissão de Direitos Humanos, né, o processo na OAB, e também me denúncia na Polícia Federal, o texto de neurotecnologias, que foi enviado pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados.
Deixa eu só pegar a capa. É esse aqui. Neurotecnologias aqui da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Eles basicamente falam que os neurodados são importantes, né, a serem protegidos, né, que isso pode violar os direitos humanos, pode ter roubo de dados de informações sensíveis, mas principalmente já vai falando aqui assim, em outros capítulos o tipo de tecnologia, que ele vai falando aqui assim sobre registros de atividade cerebral, EEG, fMRI, manipulação, estimulação magnética transcraniana, estimulação cerebral profunda, esses eletroencefalogramas, essas máquinas assim, que eles sabem mais ou menos o tipo de sinal que tem que ser enviado. Então, daí, o que também falta nesse tipo de texto que é utilizado para tortura e que é esse tipo de comunicação realizada sem fio. Então, a gente tem que... eu vou pedir na OAB para adicionar perícia, porque é sexta-feira. Eu vou pedir sim, eu vou enviar o documento para as pessoas. Perícia. Uma vez, eu acho que a minha tese, assim, que eu estou seguindo nas minhas denúncias primeiro a gente vai comunicar, primeiro eu comunico, depois eu apresento um certo tipo de prova do que são os delitos, né? E daí eu vou pedir uma perícia. Vou pedir uma perícia para eles, porque o Brasil tem já esse tipo de laboratório sobre neurotecnologias. Eu tenho um laboratório em Campinas. Eu vou pedir... Então a gente tem esse tipo de tecnologia para a gente fazer esse tipo de exame, né? Teoricamente, né? Então eu vou pedir para realizar uma perícia em mim. Então, vamos ver se a gente consegue, né? Que a OAB consiga pressionar, porque parece que depois que encerra na comissão, se eles verem que há provas e coisas, eles encaminham para o Ministério Público, mas de qualquer forma tem pressão da OAB. Por ser advogado, eu tenho minhas prerrogativas. Eu posso exigir falar com o presidente da OAB do Paraná, da OAB Nacional, posso exigir falar com o Ministério Público também, com o Procurador-Geral do Ministério Público, posso também exigir falar com os ministros do STF, do Supremo Tribunal Federal, os ministros do STJ. Então, se demorar muito, ou se ficar muito estressado por causa da tortura, né, eu vou pegar e vou ter que ir lá sozinho, eu vou lá em Brasília e vou exigir falar com os presidentes, né, fico lá em Brasília até eu falar com eles, até entregar as provas e exigir perícia, né, porque essas pessoas têm que ser responsabilizadas, essas pessoas têm que ir para a cadeia, tem que parar a tortura e nós precisamos ser indenizados, né? Porque isso daí eu simplesmente não consigo mais trabalhar, não consigo mais ir pegar algum emprego ou alguma coisa assim. Não dá mais para mim, não dá. Isso me esgota psicológico completamente. Eu acordo para ir para trabalhar, vou trabalhar, volto cansado de casa, vou dormir e é no meu sossego que eles pegam e me torturam. Daí lá vem qualquer sonhos bizarros, sonhos malucos, assim, sonhos torturantes, assim, e eu não quero ver esse tipo de sonho, entendeu? Daí eu acordo no outro dia, eu tô desmontado, né? Eu vou falar, tô trabalhando pra quê? Pagar imposto pra alguém do governo, ou a pessoa do governo pegar e me torturar? Então, simplesmente isso aí não dá, né? Então, é isso aí, gente. Alguém quer mais falar alguma coisa? Então, quer falar alguma coisa? Vou querer falar sim, por isso que eu levantei a mão, né? Levantei a mão. Desculpa, na verdade, antes de abrir o espaço para o pessoal fazer pergunta para você, eu vou fazer aqui meus comentários, por isso que eu levantei a mão na frente, né? Quem levanta a mão primeiro fala aqui, tá? Comentar o que você falou, a questão do 8 anos de idade, é uma coincidência comigo também, tá?
porque eu quando era criança eu tinha muito problema no dente, porque eu não escovava o dente direito. Entendeu? Então eu tenho até hoje obturações toda a parte de trás, de cima e embaixo das duas mandíbulas, ok? Mas muito bem. Então eu ia sempre, né? Minha família não tinha condições de ter um dentista particular. Íamos no posto de saúde, bairro Suspiro, cidade de Nova Friburgo, RJ. Famoso posto de saúde. E fiz o tratamento dentário lá, ok? Fiz as obturações, canal, essa coisa toda. Curiosamente, naquela época, aos 8 anos de idade, eu tive um incidente que foi uma das coisas mais sinistras que já aconteceu comigo. Eu fui dormir e do nada acordei com uma espécie de sonambulismo. Eu não tenho sonambulismo, não tenho, mas aconteceu daquela vez e eu fui até parecia um zumbi mesmo. Eu fui até ao banheiro e peguei escova de dente, coloquei, em vez de colocar a parte de dente, coloquei pomada minâncora. Escovei o dente com minâncora. Depois que eu notei que o gosto era ruim, cuspi de qualquer maneira e sentei na mesa de cozinha do lado da minha mãe e comecei a falar umas coisas totalmente desconexas. Negócio naquela época eu comecei a ler a Bíblia também, né? Aquilo colocou na minha mente, comecei a falar. Negócio de besta pra lá, besta pra cá, marca da besta pra lá, pra cá. Minha mãe pensou que eu tava louco. Entendeu? Justamente nesse momento. E dali pra frente, sempre esse dente aqui, o último, começou a dar uma bolha. Não doía, mas sempre deu bolha. Sempre deu bolha. E isso aos 8 anos de idade. Aí, quando chegou aos 30 anos, 30 e pouco, precisei fazer o canal aqui. Nesse mesmo dente. Fiz o canal. O canal, se não me engano, são 4 pontos, alguma coisa assim. Fizeram de 3, beleza. Aí passou mais um tempo, tem o que? 3 anos. Voltei no dentista para tratar de cara. E a dentista olhou, tá lá a bolha ainda. Ela disse: essa bolha é sinal de inflamação, infecção. Vai ter que tratar o canal. Aí finalmente fiz o canal e dessa vez fiz lá os 4 pontos. De lá para cá, aí sumiu a bolha. Entendeu? Mas é aí que tá. A tecnologia, ela não depende do implante, do microchip. O microimplante, ele amplifica o poder da tecnologia, ok? E isso, antes que algum infeliz, né, diga que isso é teoria da conspiração, vou entrar no mérito da 43ª Sessão de Direitos Humanos da ONU, tá? É importante você pesquisar isso também, José. 43ª Sessão de Direitos Humanos da ONU, que o professor alemão Nils Melzer dedicou uma sessão específica, que a sessão é para falar sobre a cybertortura, que aqui no Brasil a gente chama de tortura psicoeletrônica, ok? Mas a questão da cybertortura. E eu vou compartilhar minha tela aqui com os senhores, mas o professor Nils Melzer fala sobre implantes ilegais no corpo, inclusive na questão da mandíbula. Entendeu, senhores? Então, só que a tecnologia em si, 43ª Sessão de Direitos Humanos, sessão é cybertortura. O professor Nils Melzer falou a respeito. Então, existem implantes ilegais. Muitas vezes o dentista nem sabe, aquilo já vem no material, eu não sei. Mas com certeza eu fui capturado aos 8 anos de idade, em 1996. E já tem vítimas aqui que acionaram o V2K, a voz intracraniana na cabeça, no ano 87. 1987. E hoje tudo vai estar amplificado por conta do algoritmo de inteligência artificial. O cara cria um agente autônomo de inteligência artificial para te torturar 24 horas por dia. O operador vai estar descansando lá, a pessoa está torturada, acha que tem um ser humano lá. Operador autônomo de inteligência artificial, algoritmo, para torturar pessoas. Entendeu? Hoje tem um agravante. Mas enfim, então só gostaria de compartilhar essa minha história também com o amigo José. Outra coisa que ele falou é a questão dos sonhos induzidos, tá? Que é a tecnologia chamada SERSINT, sonhos eletrônico neural remoto sintético. Lógico, todo mundo sonha, né? É da mente humana. Os sonhos remotos são colocados na cabeça da pessoa. Quem cita isso? Estou compartilhando na tela aqui o livro do Saboia. Tem o volume 1 e o volume 2. Isso aqui é o MKTech, Invasão e Controle Mental, volume 1. A tecnologia de invasão, controle, leitura e tortura da mente, que mudará para sempre a história da humanidade. Esse livro é 2019.
Tá? E tem lá nesse livro um momento em que o Saboia fala sobre todos os modos da tecnologia, a voz intracraniana e sobre os sonhos induzidos. E de acordo com o Saboia, o CERCINT, sonho induzido, é a mais perigosa, de acordo com o que o Felipe Saboia falou. Então eu já tenho 23 anos que eu não sei o que é ter uma noite normal de sono, meu amigo. 23 anos. E essa semana, inclusive, me arrebentaram. Você vai dormir, a pessoa normal dorme e acorda descansado. A gente dorme e acorda como se tivesse tomado uma coça de bambu. Entendeu? Você acorda moído, não dá para entender nada. Né? Quando eles pegam mesmo, essa semana me pegaram umas 2 vezes. Que eu acordei, dormi e acordei mais cansado do que antes de dormir. Entendeu? Então é isso mesmo. Tá? Sonho eletrônico neural remoto. E a questão que ele citou também de impedimento de exercício da profissão, quanta gente tem aqui que está desempregado na associação? Elaine tá indo, vai me deixar mentir. Você não consegue trabalhar, tortura, voz na cabeça. A questão do teatro, né, que chama teatro organizacional, o stalk organizado dentro do trabalho. Entendeu? Eu, stalk organizado no trabalho, já estou para 14 anos. Mas não estou nem aí, vou para frente, estudo também, por aí vai. Inclusive, no Observatório Internacional de Neurodireitos, que a gente faz parte, ano passado tivemos uma reunião com um companheiro da Espanha e Chile com a relatora da ONU na América Latina para a pasta de liberdade de associação ou liberdade de reunião. E ela perguntou, eu estou entendendo o tema de vocês, neurodireitos, mas no que isso impede a liberdade de associação? Aí a Alicia, que é a colega da Espanha, explicou, olha, que a pessoa, a partir do momento que a liberdade cognitiva dela está afetada, ela não tem mais liberdade cognitiva para escolher associar, ou permanecer associado. E eu vejo isso aqui o tempo inteiro, porque eu tô com o WhatsApp aqui da associação, e-mail, vem gente que procura, fala que está sendo torturado, aí quando você explica que tem associação, que não precisa pagar nada, a pessoa cria ali um bloqueio que a pessoa não se associa. Não dá para entender. Né? Prefere ficar sendo torturado sozinha. Entendeu? Esse também é um ponto que ele falou. Tá? E é isso. Vou encerrar por aqui o meu comentário. Tá aí o livro de Saboia. Tá na Amazon. Tem o volume 2 também. É um excelente livro. Só que lá ele não usa o termo cybertortura. Ele usa o termo tortura psicoeletrônica. Né? Então, por fim, o legislador brasileiro tem o projeto de lei 522 de 2022 do Gaguinho. Mandamos um e-mail para o Gaguinho também. Aí a emenda constitucional do artigo 5º, que é o artigo dos direitos e garantias fundamentais, neurodireitos. Beleza. Só que o Brasil, nesse sentido, lançaram um livro em 2023, a era dos neurodireitos. Todo mundo falando neurodireitos. Só que o pessoal aqui está seguindo a modinha. Começou no Chile, está na Europa, mas a Europa está bem mais avançado os debates, mas o pessoal do Brasil está seguindo só modinha. A realidade do que está acontecendo com a neurotecnologia, a tortura, a perseguição, os ensaios clínicos legais, eles não estão querendo saber. Todo mundo está querendo ganhar fama e modinha às custas do neurodireito, mas a realidade quem está mostrando aqui é a gente. Beleza? Então é só isso. Vou parar por enquanto, interromper meu compartilhamento. Alguém tem mais uma pergunta para estar fazendo para o José? Pode falar, Hudson. Hudson tem... minha pergunta ao José seria referente a esse relacionamento que teve com o pai. Como é que ele recebeu essa informação que você está cometido por essa tecnologia, José? O meu pai? Sim. Então, eu avisei para meu pai, né, depois que eu voltei da Europa. Eu voltei da Europa porque eu não consegui migrar. Os ataques lá ficaram bem mais fortes. Eu tive síndrome de Havana lá na Europa. E daí, bom, eu voltei aqui pro Brasil e logo em seguida eu já falei, não quero nem saber, agora eu vou lutar mesmo, porque eles não vão parar. Não tem como negociar. E daí eu falei, avisei a minha família, né? Minha mãe aceitou, ela não discute muito sobre isso, né? Ela aceita. Agora meu pai, ele não acreditou ele acreditou na primeira vez, né? Depois ele já olhou e ele tá mentindo, entendeu? Já achou que eu tava mentindo. Mas daí eu apresentei principalmente esse texto aqui de neurotecnologias da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ele já entendeu que
entender. Ele é uma pessoa simples, assim, ele nem sabe o que fazer. Nem sabe o que fazer. Daí, eu apresentei isso pro meu pai, daí ele já começou a entender que pode ser real, entendeu? Daí, talvez eu obrigo ele a ler um pouco ali, né? Mas é complicado mesmo. É complicado. Minha família não sabe muito como lidar, né? Bom, é isso aí, né, gente? Mais alguma pergunta? Hudson. Pode falar, Hudson. Me referir ao seu pai, porque quando há um compartilhamento da tecnologia para outras pessoas que não são acometidas por a mesma, é difícil que haja aconteça. É porque isso não é. Essa tecnologia não está na superfície, como nós sabemos, e o recebimento da tecnologia, nós passamos por qualquer coisa menos que ela existe. Eu achei interessante eu me referi ao seu pai, que se tinha informado, mas eu entendi também que sua mãe conseguiu compreender bem, o que é muito difícil que ocorra entre nós, residentes. Eu achei interessante esse fim. Sim. Então, pessoal, antes de eu fazer mais algum comentário... A Elaine levantou a mão, Elaine, à vontade. Boa noite para quem chegou aí depois que eu já estava aqui. Então, José, eu queria perguntar para você como é as proximidades, como você fala sobre muito atacado, como é esse muito ataque? É nas proximidades da sua casa? É na onde você trabalha? Você escuta qualquer tipo de situação velada, de ridicularizações, que independente do V2K, né, que você consegue realmente ver que é audível, alguém fazendo uma gracinha ou tentando te retalhar, você passa por esse tipo de situação? Então, eu sofri bullying na universidade, foi difícil terminar a universidade, mas creio eu que não foi nada a ver com esse tipo de situação. Eu me mantinha quieto, né? Eu me mantinha quieto, eu nem sabia muito bem se esses sonhos eram meus ou não, mas principalmente a evidência foi no sonho do pântano, porque é um sonho bem velho, assim, tipo, dos anos 80, assim, feito pelo governo brasileiro, né? Pelo menos as imagens, assim, foi do governo brasileiro. E a questão é que lá em Portugal eu senti muito, como que é? Aí já parecia gangstalking. Lá parecia gangstalking lá. Tipo, isso daí eu já não prefiro falar, porque isso daí pode ser um pouco engano meu, entendeu? Porque eu tô partindo das evidências, entendeu? Eu tenho outros sintomas, assim, também, mas a evidência pra mim é o sonho sintético. Daí, alguma pessoa, assim, falando, alguma coisa assim, daí eu já não sei. Isso daí eu já cai muito na paranoia, entendeu? De eu saber o que vai acontecer, ou alguma coisa deles se comunicarem na minha cabeça, e vai lá e acontece lá algo igual, assim, entendeu? Daí eu já não sei. Isso daí eu já não sei. Daí, mas, por exemplo, eu tenho outro tipo de situação que agora, por exemplo, antes de eu dormir, ou assim que eu acordo, tudo que eu começo a imaginar, por exemplo, eu imagino um copo, ou eu imagino uma mesa, ou eu imagino algo assim, começa a passar pela minha cabeça a imagem, entendeu? Começa a passar pela imagem na minha cabeça, assim, de um copo, alguma coisa assim, eles ligam mesmo, assim, a minha imaginação, antes de eu dormir ou depois de eu dormir. Eu não acho, assim, o sonho sintético. No Saboia ele fala que é o pior. Mas eu acho que o que eu não aguentaria mesmo é se eles colocassem realmente sons, assim, pra mim ouvir o tempo todo. E quando eu fecho os olhos, assim, às vezes eu vejo, por exemplo, uma bola branca, uma torre, listras, assim. Ou, por exemplo, quando eu fechei o olho, assim, esse risco preto que eu falo que eu vejo, assim, no meu olho, eu fechei os olhos, assim, na minha mente, assim, enquanto estava fechado, assim, eu vi um risco vermelho, um tracinho vermelho, assim, passando, assim, muito torturante.
Daí é complicado, mas eles não botam tanto som pra me escutar. Em geral, agora eles estão tocando, tipo, os sons, assim, que eu escutei, assim, de bandas de rock, assim, eles botam pra tocar enquanto eu tô dormindo, entendeu? Quando eu tô no sonho, daí botam um pouco de música, eles botam no sonho eu cantando a música, alguma coisa assim. É complicado. Bom, mas vamos seguir em frente, né? Outras ideias que a gente pode ter seria falar com o Senado, falar com a Câmara dos Deputados, ou que nem o pessoal do grupo avisou. Pode falar? Quem quer falar? Bom, eu vou falar então. Fale então, Elaine. Quer falar? Eu esqueci de abaixar a mão. É o Vinícius que quer falar. Ok, Vinícius. Não, pode prosseguir. Eu só vou informar o seguinte, que o Google Meet ele só permite cada sala 1 hora. A gente tem mais 15 minutos nessa sala. Mas eu já vou estar disponibilizando aqui no chat, lá no grupo também, o link da migração. Beleza? É assim que estiver terminando o aviso, a gente faz a migração. Ok. Então, eu acho que nem teve gente que falou no grupo, né? Que seria interessante a gente realmente falar com um repórter, né? Com um jornalista. Eu tentei falar com a RIC TV, mandei mensagem para a RIC TV, até agora nada, né? Mas a gente teve tentar falar com jornalistas mesmo, porque daí eles têm investigação e tudo mais, assim. A gente não quer algo para daqui a 10, 20 anos, né? Porque evidentemente que isso daí vai sair, que as pessoas vão perceber isso, né? Que nem agora tá vindo, né? Neuralink, essas coisas assim. A gente quer logo, né? Porque a gente não quer ficar ouvindo, sendo torturado por 10, 20 anos, mais 10, 20 anos, né? A questão, então, a gente tem que tentar falar com algum canal de TV, né? Eu vou tentar falar com a Record, né? Tentar falar com a Record, tentar falar com a Band, com a SBT. Vamos ver se algum repórter, através de um pouco de provas, assim, eles vão ficar interessados em saber se esse tipo de coisa realmente acontece, né? Para nós isso realmente acontece, mas infelizmente está a passos muito lentos, né? A passos muito lentos que o governo está fazendo, né? Que o governo tá admitindo, né? A gente tem que realmente botar direito na Constituição ali, tem um monte ali, e nem vou falar, infelizmente, boa parte dos direitos, assim, para nós, assim, não tem, né? Os direitos de salário aqui é complicado no Brasil, não dá para bancar lazer, não dá para bancar moradia, investimentos, essas coisas. O direito está lá, mas ainda a gente não consegue exigir isso. Então a gente tem que pegar e conseguir uma investigação, conseguir perícia, conseguir provas realmente que esses ataques estão acontecendo. É isso que a gente precisa ter. Daí depois enquadrar em artigo tem um monte que a gente consegue enquadrar. Tortura, violação de privacidade, violação de direitos fundamentais, entendeu? A gente precisa de uma evidência. A gente precisa de uma evidência mesmo. A gente tem que correr para conseguir evidências. Eu consigo, né, cortar bastante o caminho para o judiciário, mas a gente precisa pegar e conseguir uma evidência bem forte mesmo desses ataques aí qualquer um que acontecer, seja lá nos Estados Unidos ou Estados Unidos, Europa, aqui no Brasil, que saiu uma evidência, a gente compartilha com os outros grupos, né? Pessoal lá do Canadá, pessoal lá dos Estados Unidos, pessoal da Europa, daí eles pegam a evidência e já metem as ações, né? A gente tá esperando. O que a gente poderia falar na próxima chamada é sobre os ataques da Sérvia, que utilizaram esse tipo de tecnologia, que está acontecendo uma investigação lá, e o ataque na Venezuela, que eles relataram lá, os venezuelanos relataram
que os Estados Unidos utilizou esse tipo de arma sônica. E a secretária lá do Donald Trump, da Casa Branca, a porta-voz, ela tweetou basicamente o que o militar venezuelano estava relatando. Ela basicamente corroborou que os Estados Unidos têm esse tipo de arma, né? Que eles ligaram esse tipo de tecnologia lá para poder vencer contra os venezuelanos, né? Eles enviaram um monte de como que transmissão via rádio, né? Ou algo assim. Para os venezuelanos, eles começaram a cuspir sangue, né? Foi complicado, foi feio. Não teve provas em vídeo. Mas no ataque da Sérvia foi utilizado contra a população, não tem som nenhum, nem nada. As pessoas começaram simplesmente a correr, assim, e saiu um vídeo, assim, tinham milhares de pessoas, assim, mais de 10 mil pessoas na rua. E todo mundo, assim, vou falar, pelo menos na hora ali onde acertou, umas 5 mil, assim, se espalhou, assim, na hora. Isso, para mim, é uma evidência de que foi utilizado na Sérvia esse tipo de tecnologia, entendeu? Então, pessoal, alguém quer mais falar? Dá oportunidade para quem quiser falar. Eu tô com o Everton, vai ficar só caindo no chat. O Hudson, você quer tomar a palavra? Essa tecnologia que vem sendo corroborada fica cada vez mais nítido os governos trabalhando com elas. Isso já é compartilhado nos livros do Chaboy, que além das organizações criminosas, há uma interferência dos governos, né? Agora, nós não sabemos exatamente quem é, de onde vem conosco, pelo menos comigo, eu não sei. É difícil saber de que organização criminosa está trabalhando, inclusive com os outros membros da associação. É importante mesmo, como a gente sempre compartilha em todos os nossos encontros, e por enquanto, como nós estamos tentando fazer com que esse tipo de tecnologia seja compartilhado com as pessoas que não têm conhecimento sobre ela ainda, mas como nós não estamos no processo disso, é interessante nós cuidarmos de si, porque não temos bloqueio também eletrônico para tal. É difícil manter trabalho, como já foi compartilhado aqui, compartilhar relacionamentos com outras pessoas. E seria interessante nós cuidarmos da saúde, como sempre compartilhamos. Ok, meu amigo, obrigado. Elaine, você quer falar a palavra? Então, sempre gosto de deixar o meu relato, né? Estou há exatos 1 ano aqui na Intertec, foi onde eu me encontrei, até que socialmente, porque eu estou num ciclo de violência extrema, psicológica, desde 2022, quando eu comecei a ouvir as vozes sintéticas. De lá para cá, graças a Deus, exerci vários trabalhos, consegui, dentro do possível, tocar a minha vida, mas eu até falei com o meu médico que 2025 para mim foi um ano de sobrevivência, né, porque eu fui muito atacada. O meu caso, o meu relato, né, a minha preocupação é porque são práticas marcadas de forma muito sutil, dissimulada, porém organizada, dificultando a identificação imediata dos responsáveis para que eu possa acionar o sistema judiciário e ele possa iniciar esse fim do ciclo de violência que eu venho sofrendo. Como mulher, como mãe, eu sou solidária e solícita a todos aqui que me aceitam, que muitos já sabem da minha história, já falei várias vezes, só que os ataques eles se intensificaram muito, principalmente em campanhas de ruídos, né? Então, essa objetividade que eu tenho da utilização criminosa de tecnologias neuroinvasivas, invisíveis, bem como escuta clandestina,
deepfake, práticas que estariam sendo empregadas como forma de intimidação psicológica minha e da minha família, vigilância indevida e controle comportamental sem total necessidade, sem total consentimento meu e da minha família. Isso vem de alguns anos para cá, agravando situações financeiras, estabilidade no trabalho, e não é por causa do poder cognitivo, porque eu tento manter a minha mente distraída da telepatia sintética, do ser sinte, que são os sonhos. Os sonhos induzidos, eles são muito violentos, eles têm um cunho de imagem sexualizada, pornográfica. Eu estou falando do meu caso, e muitas aqui pessoas também já passaram por essa situação, e comigo, pasmem, eles consigo ouvir, né, eles falando que através desses sonhos eles conseguem reproduzir conteúdos como se eu estivesse explanando uma coisa dessa, uma atrocidade dessa em sociedade. É um absurdo uma coisa dessa, né? Então, eu faço tratamento com o meu médico, que é o que me mantém numa determinada estabilidade. Eu estou aqui na Intertec, sempre lendo, estudando e podendo contribuir com o que eu posso. Eu tenho o pensamento muito parecido com o seu, José, é não baixar a guarda. Entendeu? Eu gosto muito, assim, de me conectar com essas pessoas que podem me ajudar nesse sentido a ir para frente. E aqui no grupo você vai ver isso. Você vai ver pessoas, você vai ver o pessoal da diretoria sempre mobilizado para procurar pedir ajuda. Mas finalizando aqui rapidamente esses 5 minutinhos, o que acontece? Essa prática criminosa que tem me mantido num ciclo de violência, ela me desassocializou de lugares, me intimida para fazer uma compra, me intimida para fazer um passeio, me intimida para levar a minha vida que eu sempre tive antes. Eu estou com quase 50 anos, né? Então eu fui descobrir que eu estava sendo torturada em 2022 através de tortura extrema psicológica e que se agrava muito no contexto da minha região, da minha rua, da minha comunidade, dos lugares que eu participo. Inclusive, eu entendo que eu sou fruto de uma engenharia social da mais alta complexibilidade que pode ter por uso de dispositivo criminoso. Eu já denunciei na Anatel, já denunciei no Ministério Público, agora vou entrar com uma nova solicitação no Ministério Público para encaminhamento da Justiça Criminal de Contagem para poder iniciar as investigações. Eu espero que seja ouvida, porque é uma mãe, é uma mulher, não sou porque sou eu a mulher, a mãe, mas é em extremo sofrimento. O que foi contratado para aplicar contra a minha vida, que iniciou em 2022, que eu tenho conhecimento e que eu estou dentro desse ciclo de violência, infelizmente uma morte programada. Só que enquanto isso não acontece, esse ano é ano de eleição, a gente sabe que pode ter, muitas coisas podem acontecer. O que eu peço nesse momento? Que as pessoas que estão sendo apresentadas a esse tipo de programação, chamadas para esse tipo de execução contra a dignidade humana, que neste momento as pessoas que estão inseridas aqui conosco, bem como aquelas que vai conseguir nos ouvir lá no YouTube, nas redes sociais, que elas tenham a compaixão que isso é uma venda, é uma programação, uma negociação de sofrimento humano. Isso fere todos os direitos da dignidade humana. Então eu estou aqui como mãe, como mulher e como cristã que sou, respeito todas as religiões, mas eu me apego muito a Deus, porque é o que tem me ajudado para que a justiça seja feita, que o nosso grupo seja reconhecido como um grupo humanizado de vítimas, tentando ajudar vítimas. Isso tem que sensibilizar o sistema judiciário, porque aqui são pessoas em extremo sofrimento tentando ajudar pessoas em extremo sofrimento. Então isso tem que vir a cunho público para que nós possamos ter ajuda por parte das autoridades. Eu estou inserida num ciclo de violência contínua desde 2022. Ninguém sabe o que é viver quando alguém contrata uma criminalidade para colocar sofrimento na sua vida. Exatamente, já estamos no novo link, né? Já estamos no novo link.
Então é isso, pessoal. Foi mencionado aí questão de reclamação. Já estamos com reclamação no Senado, já tentamos contato com o Senado. Eles já acusaram recebendo nosso e-mail e foi enviado lá para a comissão respectiva lá. Tem um e-mail e tudo que eu mando eu guardo, arquivo. Tá? Então a gente já está tentando contato também com o Senado. Mas se tiver algum senador ou algum deputado específico, fala para mim, que aí eu mando um e-mail pro gabinete dele também. A gente vai acompanhando, né? Vai acompanhando até ser respondido. Eu já liguei pro gabinete do deputado Gaguinho, né? Mas até agora nada. Até agora nada, mas eu acho que mais de um mês. Mais um mês e até agora nada. Eu não sei o que eu faço. Não sei o que eu faço. Talvez tenha aquela advogada, né, que vocês disseram, né, no grupo para enviar a carta da associação. Eu acho que a associação é melhor. É melhor. Gente, eu tô fumando cigarro aqui, tá? Então, pra gente enviar a carta lá pra doutora Camila, né? E também pro deputado Gaguinho, né? Pra ver se sobre tortura, né? Sobre tudo do grupo, né? Mas também eu só gostaria que acrescentasse que a gente tá pedindo perícia. Perícia, pegar um desses laboratórios ali que deve ter aqui no Brasil e pedir perícia pra gente. Uma vez que eles pegam outra máquina, colocam na gente, assim, com fios, assim, e conseguem evidenciar que a gente está recebendo vozes intracranianas, vou falar, é evidente. Registra, anota, e daí a gente consegue provar. A gente consegue chegar numa emissora de TV e pedir, e daí vai ser um escândalo, né? Daí a emissora vai ver, vai fazer a reportagem e tudo mais, mas, vixe, isso daí vai ser muito grande. Vai ser muito grande esse escândalo que eles utilizam as pessoas assim para tortura por anos e a gente é dado como um maluco. Nossa, isso daí vai ser um desses escândalos que a gente vê na mídia, assim, sabe, tipo, mensalão, ou alguma coisa assim que ficou meses, assim, na mídia. Vai ser forte. Assassinato da Marielle, o assassinato da Suzane von Richthofen. Vai ser uma dessas histórias, assim, que, pelo amor de Deus, né? Só tem uma ressalva em questão da perícia importante, a questão tecnológica, né? Científica. Só que porém, você vai reparar que eu tô com a minha sobrancelha, tá sempre assim, ó. Levantada. Isso aí eu tô desde 2020 assim, entendeu? Desde 2020 assim, eu não tenho controle e às vezes eu tô trabalhando, fico o dia inteiro assim. Só que, aí que tá o ponto. Quando eu marco uma consulta com o médico, né? Chega na hora da consulta, eu entro no consultório, eu volto ao normal. Eu já fui normal, óbvio. Eu já fui normal, eu sei quando começou, no ano 2020. Entendeu? Então, meu único receio é isso, você vai entrar lá no laboratório fazer a perícia e lá os caras desconectam o sinal, entendeu? O ideal seria a gente ter um aparelho que, assim, um pouco difícil, mas que pudesse nos acompanhar o tempo inteiro, entendeu? E fazer o registro, exatamente. Entendeu? Porque... Por um mês, no mínimo um mês. Exatamente. E poder fazer o registro, né? Fazer o registro. Mas o pessoal lá do Chile, da Fundação Libertet do Chile, e os companheiros de lá estão desenvolvendo, porque lá já tem engenheiro, né? Já tem expertise que a gente não tem aqui no Brasil, mas eles estão trabalhando firme nesse projeto, okay? Um projeto técnico, científico, entendeu? E que eu tava falando também na outra questão do sonho também, uma experiência sinistra que eu tive, foi o seguinte, eu tava dormindo, aquele dia eu tava dormindo normal, mas eu comecei a ficar um pouco acordado, né? Porque eu tava escutando, eu comecei a escutar ainda dormindo, um som, parecia um rádio ligado, sabe? Eu escutei como se estivesse, imagine, uma sala fechada, e uma pessoa trabalhando na sala escutando um radinho, né? Escutando musiquinha no rádio, né? Uma musicazinha eletrônica e tal. Aí de repente
o celular começou a vibrar. O celular começou a vibrar. Escutando devagar. Só que aquele som do vibrado do celular, que não era o meu celular, eu não durmo de celular no mesmo cômodo, né? O celular começou a vibrar, dentro desse som que eu estava ouvindo. É como se estivesse ouvindo uma sala, uma pessoa dentro da sala, escutando musiquinha, o celular vibrou. Só que o celular começou... O som do celular vibrando na minha cabeça começou a estar forte, aumentando o volume muito forte. E chegou um ponto que meu corpo, dormindo na cama, começou a vibrar. Era como se eu fosse um celular vibrando em cima da mesa. Eu vibrando na cama. E dormindo. Tá? E escutando aquele som absurdo de vibração na cabeça. Muito forte. Aí eu acordei. Né? Acordei. Foi até difícil. Eu acordei daquela forma. Eu vibrando na cama igual um celular. E aquele som na minha cabeça. Mas eu escutei. Deve ser a sala. O que eu escutei deve ser da sala do perpetrador. Né? O cara tá escutando musiquinha lá. Entendeu? E fez. Essa foi uma das experiências mais sinistras que já aconteceu comigo. E eu tava falando também questão do implante, né, microchip, só que não é necessário. Isso uma vítima me perguntou e ficou chocado com o que eu respondi. Tá? E o que eu respondi nada mais é do que está no livro do Felipe Saboia. Né? Não é necessário um implante, porque cada ser humano tem uma impressão digital. Agora, de igual modo, cada ser humano tem uma assinatura cerebral. Isso é uma frequência, uma assinatura cerebral. Então, eu lembro que eu sou da década de 80, né? Eu sou do mundo analógico. Que a parabólica era um negócio... O primeiro celular eu fui ver com 12 anos de idade. Então, eu vi a migração do mundo analógico para o mundo digital. Na era digital, eu fiz curso de computador, de Word, Excel, né? De digitar, né? Então eu vi muito bem a migração disso aqui, uma caneta, para o teclado. Né? A era analógica para a digital eu vi. Só que a gente está entrando numa era, com a neurotecnologia, que não vai ser mais a era digital. Você não vai precisar digitar mais nada. Nem um algoritmo sequer. Ser tudo por assinatura cerebral. Ok? Agora, o ponto que eu quero chegar é o seguinte. Uma vez que tem alguém pedindo para entrar aqui, eu não estou vendo. Permitir. Ah tá, Tony Mar tá entrando aí. Só que o que eu quero chegar? Cada um tem uma assinatura cerebral. Então, boa noite, Tony Mar. Boa noite. Já passa a palavra para você. Cada um tem uma assinatura cerebral. Então, aí o Felipe Saboia explica no livro dele o seguinte: você tem uma frequência cerebral, como se fosse uma estação de rádio. Cada rádio lá, AM, FM, não sei das quantas, tem a sua estação, você conecta e vai o sinal. O cérebro humano é a mesma coisa. Então, se os operadores da tecnologia de posse da sua frequência cerebral, é só mandar o sinal na respectiva frequência. O sinal vai chegar inevitavelmente na tua cabeça. Ok? E quando você manda, e o Saboia explica isso, quando você manda um sinal nessa frequência, quando chegar no teu cérebro, esse sinal ele não é anulado. Porque dois sinais com a mesma frequência, ele amplifica o sinal do teu cérebro. Isso é o princípio da sobreposição de ondas. O Saboia explica. Então, o sinal do seu pensamento é amplificado. Quando ele é amplificado, eles pegam, né, e joga para a antena, demodulado. Ele é embrulhado e vai para a antena. Chegou na antena, ele é demodulado, isto é, desembrulhado. E o seu pensamento vai estar ali no computador do perpetrador, do algoritmo, ou o que seja. Entendeu? Então, a amplificação, né? O sinal amplifica e eles vão compartilhar o teu pensamento pela telepatia sintética. Não há defesa para isso. Saboia relata. No momento, não há defesa natural para isso. Então, o cérebro humano é totalmente vulnerável à neurotecnologia. Totalmente vulnerável. Não tem defesa natural para isso. Ok? Esse é um ponto, é uma realidade difícil, mas ela tem que ser falada. E o grande público não faz a mínima ideia que isso é assim. Cadê a BIM, a Associação Brasileira de Inteligência? Vão ser o último a saber? Se é para cima de mim que eles não sabem? Entendeu? Então é complicado. Mas enfim, meu amigo Tony Mar, boa noite para você.
Opa, boa noite, pessoal. Como vão? Tudo bem? Tudo Ótimo. Tudo ótimo. Pode falar. Beleza. Eu te mandei a documentação, você chegou a ver, Vinícius? Sim, só estamos na guarda da vice-presidência assinar. A gente vai tudo aí o restante já todo mundo assinou e eu vou compartilhar com cada membro da diretoria. Beleza? Mas tá tudo... É ótimo. Mas nem sei se é o momento, mas acho que sim. Porque igual fiz esse aceite, né, de participar aí como integrante da diretoria para poder, né, dar um auxílio, suporte e para a gente estar sempre, né, refinando, né, esse conhecimento. Mas agente de comunicação, Vinícius, o que faria exatamente um agente de comunicação? As atribuições. O agente de comunicação, ele vai tratar da comunicação da associação com as autoridades, outras organizações, basicamente isso, imprensa. No momento eu estou fazendo esse papel porque eu que estou mandando os e-mails. Senado Federal, Ministério dos Direitos Humanos, Câmara de Deputados, Agência Nacional de Proteção de Dados, e vou continuar fazendo isso. Mas você já estando pronto, se você quiser fazer esse trabalho, o e-mail tem um e-mail padrão, com os documentos padrões, e a gente vai mandando para esses órgãos. Por exemplo, a BIM é um órgão que a gente tem que mandar. A gente vai buscando até ter resposta. Não ter resposta, a gente vai continuar insistindo. Ok? Para a imprensa, que seja, para poder estar tendo diálogo permanente com outras instituições. Entendeu? Mas a gente assim, a gente parece assim o carrossel holandês, entendeu? A gente não tem, a gente flutua, né, nessas funções. Por exemplo, a rede social agora eu passei para Carola, entendeu? Ela tem um domínio melhor dos slides e tal, ela está tomando conta. Questão de reunião de acolhimento, a gente está aí, o Hudson está começando a tomar frente, entendeu? E a gente vai assim flutuando. Ok? Então, mas a gente conversa em off a respeito do que você vai poder nos ajudar dentro de suas possibilidades. Entendeu? Ótimo. Não, tranquilo. Não se preocupe. Assim, então não é nada assustador, assim. Porque nessa parte de burocracia, já tô meio que calejado disso aí. É burocracia comigo, entendeu? Eu, como contador, tenho que fazer essas coisas burocráticas comigo mesmo. Tá? Tá. Não, mas que bom, tranquilo, então. Bom, acabou que eu consegui aqui, né, mas ainda as coisas ainda estão meio... E você tem esse entendimento, né? A Ilane também já me acompanha já há um bom tempo. Você é o José, né? O José eu não conheço. Sim. Ele é novo, tá chegando agora? Sim, sou novo. Perfeito. É novo, advogado, lá do Paraná, entendeu? Eu teve ausência. Isso aí. É isso aí que faz a diferença, né? Não é, Elane? Pelo menos do judiciário, na parte do advogado, do juiz, a gente consegue conversar. Agora, no Ministério Público já não consigo, já é mais difícil, já é bem mais difícil, mas como é denúncias criminais da área penal, né? E é uma denúncia de tortura, a responsabilidade do crime cabe no promotor público, que daí já é no Ministério Público, já não cabe... Tony Mário, eu falei com o pessoal aqui a importância de profissionais liberais que têm chegado no grupo, sabe? Nós temos o Hudson aí da área da saúde mental, psicólogo, né? O José chegando, você também, administração pública. Nossa, que tudo, tem tudo, gente, tem tudo. A gente só não pode perder a força, porque tem tudo para a gente conseguir fazer um excelente trabalho, sabe? Assim, de ajuda mútua mesmo, igual eu falei, quando as autoridades entender que as vítimas se organizaram entre elas, olha essa situação, para poder buscar ajuda, buscar socorro, isso é de sensibilizar. Eu fico sensibilizada só ao falar, porque aqui eu faço o meu papel, o Tony Mário dele, o Vinícius, a Carola, o José chegando agora, o Hudson, aí já da área, né, da saúde mental, e todos precisando de ajuda.
Então, vai ser um ano bom. Vamos acreditar que o nosso ativismo, né, da melhor forma possível, a gente vai conseguir fazer um excelente trabalho. Perfeito. E eu, assim, eu enfatizo mais essa questão, o José como sendo vítima e também, assim, por ter essa qualificação. Porque isso aí que eu quis dizer mais nesse sentido do capital intelectual mesmo, entende? Da associação como um todo, né? Você vê que tem pessoas, assim, né, no seu nível de lucidez, né, e apesar das dificuldades, dos desafios, né, as pessoas, assim, elas superam essas questões e vão atrás dos seus objetivos, mas em paralelo, né, vão carregando esse fardo aí que as pessoas deliberadamente decidem não escutá-los. Mas aí é o que eu falo, quando você tem esse capital intelectual, né, bem fortalecido, aí as coisas já podem começar a ter uma outra dinâmica, não é? Eu penso isso. E aí eu entrei mais bem para falar porque eu vi um vídeo muito, muito, muito interessante. E aí eu vou até colocar lá na pasta, lá no grupo, é um vídeo que está no YouTube. Mas acabou que eu não consegui, o vídeo é um pouco longo, eu vi só uns 10 minutos, mas está tratando, é um médico, está tratando da questão da síndrome de Havana, e ele tem, assim, aí tem lá no relato, tem vítimas que ele, assim, com aparelhagem, um detector de frequência, e ele tem um outro tipo de detector também, que ele era utilizado, assim, para ferrugem de aeronaves, mas que também localizava, acabou servindo para localizar, assim, componentes à base de silício, entendeu? Até mesmo dentro do corpo humano, por menor que seja. E aí localizou microchips. E aí ele conta lá a experiência, mostra a pessoa, a mulher estava com isso no corpo há 22 anos. Então, assim, aquilo tudo que a gente, né, vem tentando explicar, esclarecer, né, que é muito tratado como ficção, conspiração, então as coisas aí vão começando, né? A internet acabou, né? Isso aí agora, assim. Mas aí é importante você ter a firmeza, né, a propriedade para tratar do assunto, para poder você divulgar isso aí de uma forma coerente, né, para que não fique uma coisa muito delirante, né? E você tem uma outra coisa, né, que você tem que se blindar, que é essa própria questão da medicina, porque a medicina é engraçado, mas isso você só vai, cada um dentro do seu campo de atuação. Eu estou falando por mim agora, mas, por exemplo, a minha resposta da medicina é mais ou menos a seguinte, vocês aí da medicina, o campo de estudo de vocês é fazer pergunta para as pessoas. A pessoa está com uma necessidade, uma doença e tal, ela vai lá no médico e você pergunta para ela o que ela tem. Aí eu falo mais ou menos assim, o meu campo, a administração pública, é de dar respostas para as pessoas. Sabe? Então vocês estão no seu nicho, né? Mas aqui eu estou tratando de uma coisa mais abrangente, mais ampla, que de repente vocês não vão ter o domínio. Certo? Porque isso, a gente acaba, né, tendo essa liberdade de transitar entre diversas áreas devido ao meu campo que eu estudo. E esse doutor, esse médico, nesse vídeo que está lá no YouTube, ele está participando de um programa de entrevistas. E ele está de ter microcomponentes ali, e aí ele vai dando a justificativa dele, porque, assim, a partir do momento que aquilo está dentro do seu corpo, e se aquele recurso, né, ele é capaz de retirar informações, né, a partir da frequência do sinal, detectar informações, então também é possível enviar informações, sabe? Então é um vídeo, assim, muito bom, acho muito interessante, acho que dá pra gente, sabe, trabalhar com ele, porque, assim, as coisas estão pegando lá fora, né? Na América a gente sabe que é onde, né, o cérebro, né, digamos assim, né, esse cérebro global dessas questões, mas tem o lado lá da Rússia também que a gente não pode, né, esquecer nunca. Mas as coisas lá, os americanos, eles são assim, eles vão, sabe, igual mesmo a gente dá o nosso jeito, vai se agrupando e eles vão correndo atrás, certo? E é isso. O Vinícius falou um negócio interessante como é que é, da onda, né? Por exemplo, a luz é uma onda, né, Vinícius? Lembrei. Você falou da dualidade, né? Da questão da dualidade, mas, por exemplo, a luz, isso aqui, ó, essa claridade, ela também, por conta dessa questão da dualidade da onda, ela pode ser uma luz, ela pode ser uma onda, ou também pode ser uma partícula, um fóton.
o fóton, né? Que ele não tem massa, mas é o componente da luz ali, o fóton. Mas, então ele pode ser tem um experimento, eu esqueci o nome, deixa eu ver se eu lembro. Deve ser isso, experimento da dualidade da luz, alguma coisa nesse sentido, vocês vão ver. Que ele pode se comportar tanto como como uma onda ou como uma partícula. O que isso significa? Mas aqueles, né, são coisas muito profundas que a gente não tem tanto acesso. Lembra, né? Que comecei com você, poxa, isso aí são tecnologias ultra secretas, né? Mas você começa a ter uns insights, né? Porque se ela é uma partícula, se a luz, isso aqui, sabe? Isso tudo aqui é uma partícula, significa que isso é uma informação. Entende? Partícula é informação. Então, dependendo do tipo de tecnologia, o nível, né, o avanço tecnológico, você pode, de repente, né, ter muitas propriedades trabalhando com isso. Mas, enfim, então eu vou ver se eu coloco esse vídeo lá desse doutor que está participando desse programa de entrevista. Eu acho que vai ser bastante esclarecedor aí, nos ajudar. Tá bom então, Antônio, beleza. Só o lance lá da picadinha lá, que eu vou ter que cortar aqui o vídeo. Entendeu? O lance da picadinha aqui, né? Da picadinha, eu vou ter que cortar esse lance. Mas aí você pode usar o termo nanotecnologia, ou lá na Espanha, o pessoal lá na Espanha, né, tá falando de nanobioses. O termo que eles já estão usando lá na Europa. Tá? Mas tem um detalhe que eu deixei de falar. Nesse vídeo lá do YouTube, o doutor tá falando. Acho que o número do ato é assim, 3024. Acho que esse é até o número que eu estou me recordando. De que isso foi no governo Obama, 2016. Depois foi reforçado no governo Biden. Democratas. De que, assim, os órgãos, né, os órgãos de Estado, eles podem, assim, fazer lá suas pesquisas em determinado nível, desde que aquilo não represente ou configure lá um risco mínimo para o indivíduo, sem o seu consentimento. Eita! Sem o consentimento. Isso foi colocado no governo Obama em 2016. E aí ele mesmo questiona, mas o que significaria? Como se identifica isso aí, o que é ou não um risco mínimo? Mas, de qualquer forma, assim, as coisas, né, parece que eles vão empurrando, amassando a gente assim, né, aos poucos, né? Então, ou seja, parece que já é um passo aí mais avançado. Muito importante você falou isso, porque dentre as conversas que a gente tem com colegas de outros países, principalmente da Europa, o que o pessoal da Espanha estava falando? O que eles estão alegando? A questão dos ensaios clínicos ilegais, que são experimento humano, igual nazista, basicamente, né? Só com tecnologia remota, né? Invasiva. Então eles estão ali violando uma série de direitos humanos fundamentais, né? Inclusive o colega José Araújo falou agora, direito à privacidade, dignidade da pessoa humana, direitos constitucionais e direitos humanos mais básicos. Que você não precisa nem ter lei, entra no justnaturalismo. Direito à dignidade, é o mínimo. Entendeu? Só que, direitos naturais. Exatamente, justnaturalismo. Só que o que eles estão alegando, as autoridades, para fazer ensaio clínico legal? Já estão vindo com a ideia do, entre aspas, legítimo interesse. Ou seja, é legítimo interesse, beleza, pô, tô invadindo a tua mente, mas é pelo bem comum do avanço científico da humanidade. Entendeu? Ou seja, é legítimo interesse, entendeu? Como se não fosse faltar pessoas, né, para poder ser paga, para ser, não gosto desse termo cobaia, mas pessoas que são ser remuneradas, né, de forma consensual a participar do experimento científico. Olha, não, estão fazendo de qualquer maneira e estão alegando legítimo interesse. É o bem da ciência, ou seja, é uma canalice sem tamanho, mas tem isso daí que você falou. Entendeu? A gente tá conversando com o da Espanha. Parece que chegou num momento que eles não estão conseguindo nem esconder isso mais, né? Que a coisa assim. Vão alegar, exatamente. Deu escândalo, é legítimo interesse. A sociedade sim, de um modo geral. Direitos humanos, não é legítimo interesse, é pro progresso científico da humanidade. Entendeu? É isso. Isso que eles vão alegar. Né? Já tá debatendo com o colega da Espanha sobre isso. Vou dar uma oportunidade aqui pro colega Carlos Alberto, né? Só não tô ouvindo não, Carlos. Acho que e tá dando que o seu áudio tá ligado, mas eu não tô conseguindo ouvir.
parece que foi. Não, tá muito baixo. Eu escutei o ruído. Fala de novo. Tá melhor agora? Sim, agora sim. Agora sim. Ah, melhor. Beleza, cara. Então, Casalberto, pode se apresentar, por favor. Primeira vez que você está no reunião com a gente já falou bastante. Pode se apresentar, contar o que aconteceu, fazer o seu relato à vontade. Eu sou Carlos Alberto Bastos, eu sou vítima de ataque de clandestino, na verdade, devido a um evento que aconteceu em 2021, que foi a minha família ia vender um patrimônio, uma casa, e teve desentendimento. A minha irmã que não queria, e por causa desse incidente eu terminei sendo alvo. Provavelmente, eu acho que foi por causa da influência de uma prima minha que pegou o contato e passou para ela. E a partir daí a minha vida mudou, assim, virou de cabeça para baixo. Comecei a escutar vozes, teve todo esse padrão de esquizofrenia eletrônica, aquele padrão de tortura mesmo, assim, de humilhar a pessoa, de xingar, de menosprezar, enfim, pisar na pessoa e muita intimidação de morte, intimidação de cárcere, né, de prisão. Inclusive, hoje eu estou sendo fortemente ameaçado de ser eles virem com algum documento aqui no meu apartamento para me prender por causa de algum crime que eles criaram ali. E, na verdade, eu digo eles, na verdade é o perpetrador. Ele está, enfim, me atacando assim constantemente agora, por exemplo. Mas assim, o meu histórico assim basicamente começou por causa da venda desse patrimônio, que essa casa, e a minha irmã não estava concordando. Ela tem um primo nosso que tem muitos contatos, então ela provavelmente passou para ela alguma informação de alguém. Eu não sei se é Dark Web, Deep Web, alguma coisa nesse sentido, mas muito provavelmente nessas coisas, nesses níveis aí de sincretismo, de sigilo, essas coisas. E aí compactuaram em fazer um processo de tortura constante, de tortura que envolvia inclusive outras pessoas no início, envolvia pessoas mais novas. Parece que ele estava ensinando outras pessoas a torturar. Então eu ouvia vozes de garotos assim, novos e tudo mais. É um negócio assim que eu acho assim assustador, é bem terror mesmo. Assim, você tem muita dificuldade de conseguir se manter bem equilibrado devido à natureza dos ataques, que são muito bem orquestrados. Eles sempre atacam de forma muito intensa e, no meu caso, né, e tem um intento de desestabilizar. Tanto é que eu fui parar numa clínica psiquiátrica, né, eles chamam sanatório ainda, umas 2 vezes. Eu fiquei tomando remédio para esquizofrenia, porque literalmente a voz estava lá em cima, estava me ameaçando prender, me ameaçando me matar. E na época eu também não tinha tanta bagagem para poder discernir melhor essas coisas, esses acontecimentos. Então eu passei por períodos em que fiquei internado, tive que tomar durante um período relativamente longo remédio para esquizofrenia, assim, que é
pesado, assim, você toma um remédio desse, você fica o dia seguinte inteiro querendo dormir, porque é muito pesado o remédio. Então, assim, eu sofri muito com o ganho de sal, que ainda estou sofrendo hoje mesmo. Eu estou sendo alvo para uma. Eu não sei como é que chama isso na polícia, quando eles vêm com um mandato de prisão, alguma coisa nesse sentido, mas ele falou que estava já trabalhado, ele inclusive já disse que eu tinha assassinado uma pessoa e que ele ia usar toda essa documentação para o juiz. O meu medo, que eu acredito que seja a realidade, é que o juiz pode ser comprado, o delegado pode ser comprado, as pessoas podem ter a mente invadida e podem estar dentro de um círculo como se fosse uma sociedade secreta e podem desenvolver ali uma estrutura criminosa muito vinculada, muito bem vinculada. Isso no Estado, no governo, eu acho que também deve ser muito desse tipo de estrutura criminosa envolvendo essas tecnologias de controle mental e manipulação da mente. Então, assim, eu estou dentro do possível, né, bem, mas sabendo, assim, sempre que o terror, assim, fica ao lado, assim, a pessoa realmente, ela toda hora, ela vem agressivamente para tentar causar o máximo de dano psicológico, emocional, causar desestabilidade, principalmente, né, desequilíbrio, porque isso é muito bom, porque mostra que você provavelmente tem uma doença mental, é perfeito, é um laudo perfeito para eles. Então já aconteceu muito isso comigo e, assim, basicamente, o meu ganho de safra, ele não teve teatro de rua, por exemplo, eu nunca tive episódio de teatro de rua, sabotagens de equipamentos, coisas assim, eu não me recordo de ter visto alguma coisa nesse sentido. Basicamente foi mental, foi na mente mesmo, teve os sonhos sintéticos, telepatia sintética, junto com a telepatia sintética, vem a tortura junto, eles já torturam junto com a leitura do pensamento constante, com aquele livro lá do Saboia, que fala do Encatex, que fala da leitura extremamente rápida que eles conseguem ter do pensamento da pessoa, das palavras que a pessoa está subvocalizando e tudo mais. Então eles conseguem rapidamente causar um impacto na pessoa, neutralizando o pensamento, dificultando o pensamento da pessoa, literalmente neutralizando mesmo a pessoa, mobilizando a pessoa, né? Passando. Então, assim, a minha história é grande salto mesmo, literal. Eu tive um episódio que eu não sei se foi teatro de rua, né? Na verdade, foi uma briga de trânsito que eu tive, e se a pessoa que brigou comigo, que estava com raiva e tudo mais, na questão do que tinha acontecido no trânsito, ela se comportou de uma forma completamente anormal, assim, muito anormal, assim, pulava, gritava e dizia que ia me matar. Daí eu falei, cara, vou chamar a polícia, velho. Aí eu sou a polícia, eu não sou a polícia. Então, naquele momento ali eu sentia uma sensação assim, cara, tem coisa errada nisso aí. Então foi um único evento assim que aconteceu que eu posso dizer que possa ser um teatro de rua, assim, mais hard, né? Seria uma pessoa querendo matar, te
tem outras coisas assim, específicas que tenham acontecido, que geralmente acontecem em outras pessoas, como casos de ataque direto de energia dirigida ou coisa nesse sentido, que a pessoa recebe queimaduras e recebe feridas no corpo. Esse tipo de coisa eu nunca tive, nada disso, mas eu tive sonhos. Eu estava literalmente dentro de um jogo, um cenário tridimensional. Então, assim, é insano, é insano. A tecnologia é insana, porque ele se insere dentro de um jogo, ele faz você ficar inserido dentro de ambientes construídos, sintéticos, assim, no sentido de serem só coisas feitas no computador, tridimensional, algo nesse sentido. E teve sonhos estranhos. Eu já fui estuprado com sonhos já. Então, assim, eles já abusaram, assim, bastante. Já fizeram assim, as coisas estáticas que eles fazem. E basicamente é isso, assim. O meu quadro de gangue de salto, ele se baseia basicamente nesse processo que envolve perseguição. A perseguição tem participação. Por que eu digo que tem participação? Porque eu ouvi a voz da pessoa, mas eu não tenho como ter 100% de certeza se a pessoa está lá. Mas eu ouvi a voz de uma prima minha e da minha irmã. Então, minha irmã já tinha algumas coisas que ela já estava estranha, mas era coisas assim, era coisas, desavenças que eu tinha com ela e tudo mais, e a gente mora junto até hoje. E eu fui sabendo que ela ficava estranha, ficava reclusa, não falava nada, não dizia, sabe assim, não se abre em relação ao problema que tem e tal, para falar, entendeu? E isso ia criando uma personalidade que ia ficando claramente dupla, assim. Então ela estava de um jeito para mim e de repente ficava de outro jeito. Eu vi isso, tipo assim, eu estava reunido com ela, vendo um negócio, uma planilha de despesas do processo de venda. Eu saía do quarto e ela começava a falar baixinho e eu ouvia a voz do perpetrador, mesma hora. Então, assim, não tem como negar que tinha uma ligação ali. E isso pra mim tá até hoje, assim, mas hoje em dia, assim, eu tenho muito mais confiança, eu entendo muito mais ela, as dificuldades que ela passou, porque eu e ela, a gente perdeu o nosso pai e o nosso irmão de carro em 2012. A gente teve que assumir a empresa. Eu na verdade, não assumi a empresa. Eu fiquei, sabe assim, eu literalmente não levei a sério. Ela levou a sério, ela quis ir atrás. Ela quis refazer a empresa, quis ajeitar tudo. Então, ela tem essa bagagem de ir atrás, de correr atrás das coisas, e são pessoas muito, muito proativa, que terminou sendo meio que eu sou, assim, terminou que eu fiquei sendo uma pessoa assim, muito procrastinador, ocioso, e, enfim, uma pessoa que deveria ter estado junto com ela e eu não tive. E eu acho que isso para mim, eu vejo espiritualmente como um karma que veio desses eventos do pós, depois da morte do meu pai e do meu irmão. Então, acho que criou um karma ali que a minha irmã ficou sozinha. E eu poderia ter ajudado ela, eu realmente poderia ter estado junto com ela, presente. Eu fui muito tolo, muito ignorante, e eu acho que assim, terminou nisso. Assim, hoje,
teve esse episódio do Gangstal, que foi a primeira vez que eu ouvi a voz na minha cabeça, foi em 2021, eu não lembro o mês, mas eu lembro que era madrugada. Minha mãe estava dormindo, enfim, estava só eu acordado, estava só acordado, mas ela também estava acordada e tal. E ela começou a falar, eles começaram a falar junto e dizer que estavam granfiando os aparelhos. Então ele falava o nome do aparelho que eu estava usando e ser grampeado, me chamava de inseto, de sair do meio, não tem ninguém e tal. Mas, tipo assim, foi um processo que ficou nessa sequência de eventos, de tortura. Mas, basicamente, ele está nesse escopo, assim, nessa atmosfera de ciclos de eventos que foram acontecendo. Os eventos aconteceram em que o perpetrador principal, são dois perpetradores, uma mulher, uma garota e um homem. Eles fazem isso justamente para jogar a questão do gênero, para saber se a pessoa ficar mais sentida, tipo uma mulher, por exemplo, no caso, né, que envolva alguma coisa mais, alguma conotação mais de aparência, sei lá. Então, é um casal. Caso, eu geralmente eu caio na burrice de ficar respondendo. Então eles xingavam muito pesado, assim, filho da puta, essas coisas. E eu xingava de volta. E, tipo assim, eu xingava o rapaz, a menina vinha e me atacar. Eles revezavam. Então, assim, eu acho assim, é um crime muito baixo, muito baixo, muito covarde, extremamente covarde, assim, porque a pessoa só tem a voz dela e ela se acha o máximo, assim, do mundo, toda poderosa, tipo assim, ela julga sobre humilha você, né, assim, despreza você sempre, no meu caso, né, eu estou falando no contexto, e sempre com essa ideia de passar a mensagem desse processo de tortura, do protocolo de tortura que tem nesse gangstalking. Então, eles sempre vão exterminando a risca aquilo ali, não faz mais nada além daquilo ali. Eu acho assim, são pessoas narcisistas, são pessoas sociopatas, psicopatas, e de maneira geral, eu acredito que estão fortemente envolvidas em crimes organizados, assim, em grupos de crimes crime organizado, se envolvem nesse processo de conexão, de interconexão, nesse lado da web, né? Eles se envolvem muito com gente mafiosa, criminoso em geral, qualquer perfil, gente de cadeia, tá na cadeia, gente. Aí se envolve também engloba também o próprio Estado, né? Juízes podem estar envolvidos, enfim, todo um sistema que é interligado e muito bem encaixado por causa do poder dessa tecnologia, que é muito grande, de interligar as pessoas, se fosse bem usado, né? Interligar as pessoas
na sociedade de uma forma muito inteligente, mas não é o caso, né? Infelizmente, é usado para o crime, basicamente para o crime organizado e para o crime de Estado também, eu acho, assim, a corrupção dentro dos órgãos de segurança do Estado, da polícia, então, não sei mais forte, mas outros poderiam estar, o exército, sei lá, mas é uma coisa muito interligada, assim, e pega muita gente que é justamente um malandro, aquele que passa a perna, assim, essas pessoas que estão dentro desses círculos de tortura, de teste, né, do processo de teste para essas tecnologias ficarem cada vez mais avançadas na neurologia, desculpa, do cérebro, ficarem cada vez mais perfeitas para atacar e modificar a personalidade da pessoa. Eu penso e eu li na internet, eu pesquisei e os livros que eu li. Então é isso aí, assim, assim, basicamente, que eu sofri um ataque de V2K, o principal, né, que a gente sempre V2K, telepatia sintética, que eu acho muito forte, assim, muito poderosa. Você pega o pensamento da pessoa, você pode pegar a imagem do pensamento da pessoa, então é absurdo, assim, o nível de capacidade de absorver dados de uma mente de uma pessoa. Então, assim, eu acho que é uma tecnologia muito, assim, sendo mal usada, é extremamente perigosa, mas talvez no futuro ela seja bem usada, os governos do mundo, talvez sei lá, uma nova ordem mundial, ou coisa nova, um novo governo unificado no mundo, uma coisa física, e seja bem usado, e vai ser perfeito, vai ser um paraíso na Terra. E aí todo mundo pode comunicar telepaticamente, desculpa, estou aí gago aqui, telepaticamente, se comunicar vendo pensamento, vendo a imaginação da outra pessoa, pode juntamente ser alguma coisa. Então, assim, a imaginação não tem limite para essa tecnologia, se for usada bem, né, Lucas? Para usar uma prisão mesmo, onde eles vão testando, onde eles vão caçando gente, testando esses sistemas. E é isso, assim, eu basicamente sou cobaia agora, total disso aí. Não tem como eu sair, isso não adianta. Eu já, sei lá, tentei pedir de qualquer jeito, desesperado, sei lá. Mas não tem como sair. Assim, a pessoa diz pra você, não vai tirar o seu nome da lista, da lista negra, né? Vai ficar lá e você vai ficar sendo cobaia. Às vezes, talvez eles te deixem de lado, às vezes eles te atacam e fica esse vai e vem conforme a vida vai passando. E, assim, pra mim foi debilitante, sim, bastante. Porque eu digo principalmente por questões pessoais, assim, da personalidade, da sua expressão pessoal. Você termina perdendo a sua expressão pessoal, a sua forma de se expressar, de ser, sabe? Por exemplo, um artista dificilmente vai ser a mesma pessoa, que acaba com a capacidade da pessoa de poder se
pensar, porque o monitoramento já fica ali em cima da pessoa. Não tem como, sabe, assim, você ter artistas, você ter filósofos, poetas, sei lá, sabe, acho que a sociedade vai ficando tecnocrática, né, eu acho, não sei se eu estou correto com a palavra, e vai ficando uma engrenagem, as pessoas vão virando uma engrenagem, não, uma coisa orwelliana, né, de 1984, vai ter não aquilo ali, porque vai acabando a expressão humana, a expressão individual. Os caras estão para uma pessoa ser ilustre, por ser artista, por ser, sei lá, destacado em alguma coisa. Não vai ser destacado, porque ela vai ganhar uma marca, ela parte de uma marca. O que acontece? Que a gente está chegando no final do segundo link, né? Já vamos para 2 horas de reunião. Eu só gostaria de ver se algum colega aqui tem alguma palavra final. Elaine, que já está falando, também tem algum alô final, alguma despedida, por favor? Eu vou falar aqui rapidinho. Prazer, viu, Carlos? Sinta-se acolhido aqui, tá bom? É muito triste um relato como o seu, mas eu tô para te falar que eu tô de pau a pau com você. Apesar da minha expressão não identificar, né, o ciclo de violência que eu sofro, mas eu estou impressionada com os modus operantes, como eles estão agindo. Gente, é incrível quando eu escuto as vítimas, porque eu escuto muitas vítimas que me procuram aqui fora do grupo, inclusive mineiras, sabe? Eu estou falando com você de Minas Gerais. Eu estou impressionada. O modus operandi está, assim, de uma forma tão violenta, mas tão violenta, principalmente quem tem o V2K, o V2K, que é o meu caso, escuto voz desde 2022, a agressividade, a brutalidade, o ódio, é uma coisa que é muito difícil. Então, assim, fiquei realmente consternada com o seu depoimento, estou para te falar que passo praticamente o mesmo que você passa, e eu sou atacada fisicamente. Eu tive várias partes do meu corpo modificada em função das armas dirigidas. Mas, enfim, o Tony Mara apontou sobre saúde. Isso é importante. A gente fazer uma limpeza, um detox, a gente tem que se apegar no que a gente tem, né, Tony Mar? Na área da saúde, a Carola coloca muito artigo lá sobre a saúde, procura estudar lá dentro do grupo, tá? E estamos juntos aí, se Deus quiser, para esse ano, nem que seja em nome do Senhor Jesus, a gente conseguir a primeira abertura de inquérito através de provas vivas, que somos nós somos documentos vivos, nós estamos aqui falando, nós estamos aqui pedindo ajuda, e tem todo o meu carinho aí, da minha família, estamos juntos. Obrigado. José, quer dar uma palavra final aí? Então, gente, é isso aí, né? A gente tem que lutar. Eu estou enviando denúncias, estou correndo atrás. Eu tenho reunião marcada com o presidente, vamos ver se ele me atende da OAB Paraná. Tentar encaminhar as denúncias aqui na OAB Paraná. Se der certo, fica aqui. Senão eu vou ter que ir para Brasília. Daí eu vou ter que ir lá falar com a OAB Federal, falar com os ministros do STF, exigir os meus direitos, né? Porque não tem como, esse ano não tem como eu ficar aqui sendo torturado sem eu chegar e encher o saco perante as autoridades públicas para eles correrem atrás e resolverem essa situação. Não tem como, a gente tem que lutar. Então, correr atrás. Tomara que esse ano a gente consiga provas. Tomara que esse ano encerre a tortura, né, gente? Porque realmente horrível mesmo. É isso aí, muito obrigado, gente. É isso aí, pessoal. Obrigado a todo mundo que participou. E vamos aí acompanhar o canal no YouTube. E até a próxima aí. Boa noite para todo mundo.